Boa noite, meu querido deputado federal, ex-ministro do Esporte, vereador pela cidade de São Paulo e agora pré-candidato à Prefeitura Municipal de São Paulo. Tenho a honra aí de receber aqui no nosso bate-papo o camarada Orlando Silva. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, Freitas. Espero que você, que faz da sua vida, da sua militância, o cuidar das pessoas, que é o que você mais faz no Movimento Popular de Saúde, espero que você esteja cuidando da sua saúde e da saúde da família. Uma alegria te ver, sorridente, feliz. Está se cuidando? Orlando, a gente precisa, né? Eu acho que, e não é só eu não, viu? Você também. Nós, de forma indireta, nós estamos na linha de frente, né? Além do faxineiro, do controlador de acesso, do enfermeiro, da enfermeira, do médico, da médica, do samueiro, né? Samueiro são as pessoas que os profissionais que a gente se refere à urgência e emergência, né? Do SAMU. Então, são todas essas pessoas que estão ali no combate, né, à pandemia, salvando vidas, e nós correndo atrás para fazer com que as políticas de saúde realmente cheguem para quem precisa. Aliás, Orlando, uma coisa muito bacana que assim eu quero te parabenizar foi o projeto que você fez na Câmara dos Deputados, aonde normatizou as filas para ter acesso aos hospitais, às UTIs. Aquilo foi muito importante porque, você sabe, no Brasil, um país de tamanha desigualdade sociais, aonde quem tem dinheiro, né, chega lá e dá aquela carteirada, eu tenho dinheiro, eu pago, eu entro. E você brilhantemente fez esse projeto, e esse projeto foi aprovado, e isso é muito importante, isso regulamenta a fila. Então a fila não é para quem tem dinheiro, a fila é para quem está doente, e estando doente, ele é um cidadão igual a qualquer outro. Parabéns, Orlando. Você é modesto, porque quem deu a ideia de fazer um projeto desse tipo foi você mesmo, Freitas. Você é um movimento popular de saúde que trabalha com a perspectiva de valorizar o SUS, o Sistema Único de Saúde, valorizar os trabalhadores e trabalhadoras do movimento de saúde, os servidores públicos, os que trabalham no setor privado. E você sempre falou para mim isso, que é necessário nós, independente da condição econômica e social da pessoa, garantir assistência básica. E essa ideia que nós apresentamos lá, de fila única do SUS, é porque, veja, não faz sentido você ter gente que precisa de atendimento, ficar esperando uma vaga no hospital público durante uma pandemia, se tiver vaga no hospital privado, reservada para quem, quando um dia, se for necessário, utilizar. Não faz sentido. Tem que ter uma fila única, e a nossa ideia é essa, gerida pela autoridade sanitária do município, de modo que nós tenhamos a cobertura total, que, aliás, é o sentido do SUS. O Sistema Único de Saúde, que foi descoberto por muita gente que atacava o SUS, que não valorizava o SUS. O SUS é um projeto de repercussão internacional. O SUS tem calendário vacinal incrível que protege a nossa infância. O Brasil derrubou a mortalidade infantil, devemos isso ao SUS. Nós temos hospitais de média, de alta complexidade, vinculados ao Sistema Único de Saúde, que garante atenção para as pessoas que precisam, graças a essa aventura maravilhosa chamada SUS. Então, eu estou feliz de perceber que uma construção dos trabalhadores, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que nós fomos dando um passo depois do outro, ainda falta muito para consolidar, mas é por conta de gente como você, Freitas, do Movimento Popular de Saúde de São Paulo, do Movimento Popular de Saúde do Brasil, que nós estamos erguendo o SUS. Ainda falta muito, ainda tem subfinanciamento, ainda temos que valorizar os profissionais, ainda temos que aperfeiçoar a gestão, a avaliação, muita coisa pode ser feita, mas o SUS, nessa pandemia, salvou vidas. E legal. Ainda maior é graças ao SUS. E a gente percebeu, né, Orlando, a importância do SUS como um sistema inclusivo, universal e equínime, que você acaba vendo que, assim, que o capital privado
na saúde, em todo o território nacional, ele não construiu um único leito. Então, tudo foi bancado pelo Sistema Único de Saúde. Muito pelo contrário, o SUS garantiu que as prefeituras do Brasil contratassem UTI, né, do serviço privado. Então, o que você acaba de falar tem uma importância muito grande. Orlando, eu queria assim, pontuar algumas coisas para a gente. É pouco tempo, né? São Paulo, a demanda na cidade de São Paulo é tão grande que 40 minutos para nós é pouco, mas a gente vai procurar ser bastante objetivo dentro disso. E os amigos e as amigas que estão aí acompanhando aqui a nossa live, já sabe, bom, que o meu histórico na área em defesa da saúde, na luta, como conselheiro municipal de saúde, no último mandato como coordenador adjunto, né, do maior conselho de saúde da América Latina. Mas, então, eu queria mudar um pouquinho e discutir outras questões que é importante para São Paulo, porque também tudo está ligado à saúde. Qualquer situação que a gente fale na cidade de São Paulo, ela dialoga, né, com a saúde, até porque o SUS é uma cesta, né, que sem educação, sem saneamento básico, sem emprego e renda, sem biodiversidade, sem meio ambiente, sem reciclagem de resíduo sólido. Quer dizer, tudo isso está dentro da saúde. Então, vou pedir falar para os nossos amigos que a gente vai entrar numa outra questão que eu queria discutir com você o seguinte. São Paulo, nós estamos nesse momento de pandemia, a crise ela mexeu com a economia do país, e São Paulo é uma cidade muito pujante, a grande indústria está em São Paulo, alta tecnologia, conhecimento científico, as grandes universidades. Mas na gestão, indo direto, Orlando, na gestão do Bruno Covas, desde a gestão do Dória, São Paulo não tem andado. Como eu sou cearense, eu não sei se lá na Bahia vocês falam assim, mas lá no Ceará eu falo assim, São Paulo está crescendo como rabo de jumento, né? Então, exato. Então, mas nós temos um problema muito sério. Primeiro, nós temos no estado de São Paulo 26 mil vidas perdidas. E na cidade de São Paulo, chegamos aí a 11 mil vidas perdidas. Nós temos milhares de pessoas infectadas. E a gente tem problema com os alunos. Nós temos problema com a geração de emprego. Orlando, como é que nós vamos fazer para que os alunos possam voltar para a sala de aula com segurança, para poder fazer com que os seus pais possam trabalhar? Porque o que o Bruno Covas não está entendendo é essa situação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o Bruno Covas, ele vacila o tempo inteiro. Eu falei outro dia, me perguntaram como é que é o Bruno Covas e o João Dória da pandemia. Vacila o tempo inteiro, vai e volta, vai e volta. Eu acho até que ele quer mandar sinais trocados. Ele quer atender a fazer demagogia com todo mundo. No caso da educação, por exemplo, é evidente que, com a volta aos poucos da atividade econômica, muitos pais, muitas mães ficam com dificuldade, porque as crianças não tem mais o pai e a mãe para ficar em casa, aqueles que puderam ficar em casa. Então fica aquela expectativa de ir para a escola. O problema é que a criança vai para a escola sem condições de cumprir protocolo de segurança. O risco de contaminação é gigantesco. Risco para a criança, risco para o professor e risco para as famílias. É muito comum que o vô, a avó, cuide dos meninos. Você vai levar o vírus para dentro de casa. No mundo afora, muitos países que reabriram, inclusive com a atividade da escola, estão voltando atrás, porque cresceu a contaminação. Eu sei que é difícil para as famílias, mas o necessário é o poder público auxiliar as famílias mais pobres, que não têm com quem deixar as crianças, para criar um mecanismo para que fique em casa. Né? Porque voltar às aulas é difícil. Imagina uma criança, quem tem filho, quem tem neto, sabe que criança é afeto, criança é contato. Não tem essa criança ficar 1 metro do outro.
Isso não existe, né? Então, a prefeitura erra com essa ideia de voltar às aulas, porque o risco é muito grande. Um ano letivo, você recupera. Uma vida, não. Essa Exato. Por isso que eu acho que nós temos que continuar mirando na preservação de vidas. E Correto. estava vendo outro dia, se o estado de São Paulo fosse um país, nós seríamos o 9º país do mundo em mortes per capita. Ou seja, o drama aqui é muito grande. Orlando, nós vamos ter com essa política de Brasília. Quero mais me ater assim, à questão de São Paulo e não entrar na questão, porque todos que estão nos assistindo e que conhecem a sua atuação, né, a sua atuação política, o seu posicionamento político, já sabe qual que é. Então vamos discutir a nossa cidade, né, uma cidade para a população. Queria saber o seguinte, eu tenho muita preocupação que São Paulo está batendo um recorde de desemprego. Só a rede de hotelaria, bares e restaurantes, nós perdemos no estado de São Paulo 300 mil vagas. Então, tem pessoas que construíram, famílias, né, que fizeram o seu barzinho, abriram uma portinha, se tornaram uma referência da gastronomia na cidade de São Paulo, e todos eles colocando a plaquinha lá, acho que você já viu muito isso, estamos fechando depois de 28 anos, 30 anos, 20 anos. Isso dá uma tristeza muito grande, a gente conviver com esse desmando. E a gente não vê uma política de recuperação, nem também uma política, por exemplo, por parte do prefeito, para gerar emprego. Por exemplo, a zeladoria, o prefeito o ano passado, ele tinha separado 1 bilhão para a zeladoria. E você ainda tem dinheiro na zeladoria. E você não cria uma frente de trabalho nesse momento. A prefeitura precisava, um prefeito, ele tem que ser forte, ele tem que criar, ele tem que ouvir a sociedade. E aí é o seguinte, a zeladoria poderia criar frente de trabalho, o prefeito poderia incrementar imediatamente, fazendo altos investimentos em obras públicas, né? Então, eu queria que a gente conversar com você, porque eu acredito muito, viu, Orlando, com muita franqueza e sinceridade, que você vai ser o prefeito dessa cidade. Precisa mudar. Eu acho que você vai assumir essa prefeitura, vai ser um choque, porque São Paulo vai mudar. Muda, Orlando, e as pessoas estão vendo que é possível mudar, porque o Dino está fazendo isso no Maranhão, né? O Dino está gerando emprego e renda, o Dino construindo escola, o Dino construindo hospitais, Orlando, o Dino investindo na educação, que é a base de qualquer nação, é a educação. O Dino está fazendo tudo isso. E se o Dino está fazendo com tão pouco, imagina São Paulo, que é o 3º maior orçamento do país. A previsão do orçamento para este ano em São Paulo, que muda em função da pandemia, era de 68 bilhões. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, a geração de emprego. E, aliás, você que foi o relator desse projeto, aonde eu fiquei muito feliz, o micro, não foi só eu não, o micro, pequeno, médio empresário, ficaram felizes com o teu trabalho, com a tua relatoria. Eu acho que nós temos saída para sair desse cativeiro que a pandemia nos impôs e que a política também do governo federal já impôs a gente muito antes da pandemia. Você tem toda razão. Primeiro, com relação ao Flávio Dino, eu tenho convicção de que se o Maranhão consegue ter, sendo um dos estados mais pobres do Brasil, o melhor salário do professor, é porque isso tem prioridade para a educação. A mesma coisa a gente tem que fazer aqui. Freitas, você é paulistano de coração. Sua vida quase toda é de São Paulo. Apesar de você ter andado no mundo, você nunca largou São Paulo de lado. Você está sempre aqui, família paulistana, amigos paulistanos, você é paulistano. Mas você também é do Ceará. Eu fui para o Ceará estudar
as mudanças dos municípios do Ceará. Se você pegar, Freitas, na avaliação nacional, o estado do Ceará é o que tem o maior número de municípios bem colocados na avaliação positiva da educação. Aí eu fui ver, o Ceará, o Flávio Dino, consegue esse resultado por quê? Prioriza o investimento, investe na formação continuada de professores, tem metas de trabalho, tem avaliação, as crianças têm as mesmas condições na escola do centro ou da periferia. Então, é possível termos um projeto para a educação em São Paulo, inspirado no Flávio Dino, inspirado em boas práticas, como a experiência de Sobral, para a gente conseguir transformar e qualificar mais a educação na cidade de São Paulo. E você também tem razão quando mira no emprego e renda. Porque o que acontece? Agora, o trabalho que você faz no Movimento Popular de Saúde é cuidar cada vez mais e melhor das pessoas, salvar vidas. Mas tem uma outra face, que é cuidar do emprego e da renda. Porque a pandemia da Covid-19 tem como um dos principais efeitos colaterais a derrubada da economia. Isso é no mundo inteiro. Isso impacta no emprego e na renda. Eu tenho defendido que a cidade de São Paulo, a partir de 1º de janeiro, quando nós assumimos o governo, tem que ter um programa emergencial para a geração de emprego e renda, que passe por apoio à economia solidária, que são arranjos produtivos locais que nós temos na periferia, que pode dar um fôlego para a economia local. Frentes de trabalho, para que a gente consiga, sobretudo, mobilizar os jovens. O desemprego é grande em todo o setor, mas é o dobro da média da população adulta entre os jovens. Que a gente valorize a economia criativa, o polo científico que São Paulo tem, de modo que a gente possa avançar na economia do futuro e que nós encontremos recursos na prefeitura para estimular o micro e o pequeno empresário. Porque o PRONAMP, que é um programa nacional de estímulo à micro e pequena empresa, o dinheiro não está chegando na ponta. Aí você vai tirar dinheiro de onde para ajudar o micro e pequeno? Olha, se você suspender os impostos municipais durante alguns meses para o micro e para o pequeno empresário, você já está dando oxigênio, já está dando fôlego. E o dinheiro pode vir, sabe de onde? Dos mega contratos que a prefeitura tem. Renegocia com grande empresa, você faz um acordo, alonga o pagamento, suspende durante os meses. Isso tem que ser feito. Tem que cuidar primeiro de quem mais precisa. Isso vale para a população mais carente e vale para o pequeno, para o microempresário, que é quem mais gera emprego no Brasil. Esse vai ser o nosso foco, Freitas. Cuidar primeiro de quem mais precisa, proteger emprego, renda e garantir direitos para a cidade. E nesse contexto, Orlando, eu acho muito legal aí, porque nesse contexto, a importância das nossas candidaturas, eu como pré-candidato a vereador e você como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, nesse contexto de chegar aonde precisa, não pode passar essa discussão sem que a gente fale de racismo estrutural, de racismo institucional, da falta de oportunidade, ou seja, a gente precisa fazer um corte, né? Aonde que realmente nós queremos que essas ações, metas e ações, aonde ela possa chegar e atingir. Eu acho que a gente precisava, Orlando, além de fazer um investimento concreto, pesado na área da educação, goste quem goste, doa a quem doer, mas a gente erradicar a ignorância, a gente desenvolver a nossa cidade, porque a nossa cidade tem potencial para isso. E aí, eu queria falar assim um pouquinho sobre a questão da economia solidária. Eu acho que hoje joga um papel muito importante o terceiro setor, né? O terceiro setor joga um papel importante. A economia solidária joga um papel importante, porque o que não pode é a gente fazer o que nós fizemos. Por exemplo, foi criado lá no governo do Fernando Haddad aquelas incubadoras, né? Aqueles centro público de direitos humanos e economia solidária. Também o empreendimento econômico solidário. Ali aquela coisa foi razoável, mas ela não gerou o esperado. Ela não gerou o esperado. E você tem aqui em São Paulo, que é uma cidade com mais de 12 milhões, uma classe média alta, um consumo violento,
Você pode trabalhar a economia solidária com as pessoas que mais precisam. Você tem que trazer o morador em situação de rua para a cidadania, devolver a cidadania a essas pessoas. E tem muito, você tem curso de capacitação profissional, criar esse centro, um centro de informações de emprego, de curso, não do jeito que o CAT faz em São Paulo. Aquilo para mim, é furado. Tem que criar um centro com tecnologia e você colocar esse centro nas 32 subprefeituras de São Paulo. Um centro de informações, cursos, capacitação profissional, tudo que se imaginar, você coloca lá dentro para as pessoas buscar essas informações e ir se capacitando. Porque você tem gastronomia, você tem resíduo sólido, você tem o ecoturismo, você tem toda a rede hoteleira, você tem... Então, e você tem todo um trabalho de reciclagem. Eu queria que a gente falasse uma questão, juntando tudo isso que eu estou colocando, se deu para entender, mas a gente colocando a questão da pessoa preta. Nós precisamos, eu acho que a tua campanha, além de tudo, tem essa função muito importante. É o primeiro candidato negro à prefeitura de São Paulo. Nós já tivemos um prefeito negro. Estou falando agora que é um candidato. E nesse contexto que nós estamos vivendo, sim, a gente já teve um prefeito negro, mas quem olha e conhece a política na cidade sabe que era uma liderança manietada completamente. Ele era funcionário do Maluf, o Maluf saiu da prefeitura e colocou um funcionário dele para governar. Uma pessoa que não tinha nenhuma história com a luta antirracista, nenhuma história com a luta popular, nenhum vínculo com a cidade de São Paulo. Portanto, não basta apenas ser negro, você tem que ter compromisso com a luta antirracista, compromisso com a luta popular. Agora, tudo que você falou, Freitas, só mostra uma coisa: o seu preparo, a sua condição e a sua capacidade para representar a cidade de São Paulo na Câmara de Vereadores. Porque não adianta você eleger um vereador se ele não está preparado, se ele não conhece os problemas reais que a população vive. E essa sua sensibilidade para com o povo mais pobre é o que eu acredito que é principal nesse processo. Eu tenho repetido todo dia o seguinte: a periferia não pode ser visto como lugar de carência. A periferia é lugar de potência. A periferia tem força, tem energia. A periferia pulsa. Apesar de não ter o Estado presente, não ter o suporte, o apoio do Estado, a periferia pulsa e tem muita energia. E a minha perspectiva de valorizar a economia solidária tem a ver com isso. Eu sempre dou como exemplo a União Popular de Mulheres do Campo Limpo, a Agência Solano Trindade, que são iniciativas na zona sul da cidade que dão suporte à economia local. Então, ao mesmo tempo em que o poder público tem que ter programas estruturantes que receba os proponentes, que apoiem quem quer organizar a economia local, ao mesmo tempo nós temos que dar um suporte para os pequenos comerciantes, para os pequenos empresários, para que faça rodar a economia nesses lugares. E quando a gente fala de periferia, infelizmente, a gente fala do povo preto, porque a periferia é negra. A pobreza no Brasil tem cor. A pobreza é negra. Esses são os dados de todas as pesquisas do IBGE, do IPEA. Onde você procurar, você vai encontrar isso. Então, tem por quê? Porque o racismo no Brasil ganhou um caráter estrutural. E esse racismo estrutural que tem no Brasil exclui na economia, exclui socialmente e exclui politicamente. Assim como um trabalhador negro, menos que um trabalhador branco, assim como o trabalhador negro tem menos acesso aos serviços públicos que o trabalhador branco, na política nós também somos menos. Veja, eu sou um de 21 deputados em 513. É muito pouco. Somos mais na população brasileira. Se colocar pretos e pardos, chegamos a 100, 20%. Somos muito mais na população brasileira. Então, eu acredito que essa disputa eleitoral ela tem um caráter eleitoral e político. Apresentar um projeto político popular para a cidade, focado na periferia, no povão, para que a cidade seja governada primeiro para quem mais precisa
E para isso tem que ter gente como você, Freitas, que tem história pessoal de superação, de vitória, que tem formação, que conhece a cidade, conhece os problemas da cidade, ama a cidade de São Paulo e tem um profundo compromisso com os trabalhadores. Por isso que eu tenho muito orgulho de tê-lo como referência da luta popular da cidade e é uma referência para todo o povo. Espero que nós conquistemos essa vitória, essas vitórias e tenhamos dias melhores em nossa cidade. Eu acho que a idade, né, Orlando, toda a nossa militância, assim, o nosso compromisso, né, as pessoas enxergam. Tem muita gente que subestima, né, que subestima a capacidade do povo pobre de pensar, né, de analisar. Mas o povo pobre, ninguém pode, que não como dizia lá o Lula, que não subestime a classe trabalhadora. Nunca subestime a capacidade de luta da classe trabalhadora. Exatamente. Então, eu acho que as nossas candidaturas, ela é um desafio, mas ela é um momento muito bonito, né? O PCdoB lançar um candidato a prefeito. Eu que entrei no PCdoB na década de 80, lembra a primeira vez que eu te vi lá de calção curto, magrinho, né? Então, menino, com aquela disposição. E hoje, você foi ministro de Estado, 10 anos no Ministério, uma experiência, uma gestão muito boa, vereador por São Paulo, né? Então, é muito bom a gente estar junto, irmanado nessa luta, porque as pessoas querem ver isso também. As pessoas querem ver, sabe, peraí, aqui não, aqui todo mundo é de carne e osso, aqui todo mundo pisa no barro, aqui a gente não tem medo, aqui a gente enverga, mas não quebra. A população quer ver sinceridade, a população quer ver compromisso. E essa experiência tem muita coisa, Orlando, que dentro desse processo de globalização, tem muita coisa que a gente aprende um com os outros, né? O Brasil aprendendo com a China, né? Viu como a China dá resposta aos problemas da pandemia, né? Ver como é que a Alemanha faz isso, enfim, o Japão. Então, esses 12 anos que eu fiquei no Japão, eu vi muita coisa interessante na área da reciclagem. E olha que o Japão não é um grande exemplo na área de resíduo sólido, não. A Alemanha, ela reciclou 78% do seu material. 78%. O Japão, apenas 20%. E o Brasil, 3%. Que coisa, hein? Então, eu gostaria também que a gente conseguisse fazer projetos junto nessa área do meio ambiente, né? Porque realmente a camada de ozônio ela está sendo bastante sufocada em função. Nós temos 13 lixões aqui na cidade de São Paulo, Orlando, 13 aterro sanitário. Então, e o Estado, a cidade, não investe em reciclagem, não investe nas cooperativas. As cooperativas é um meio de você gerar emprego e renda para milhares de pessoas. Então, nós precisamos pensar num projeto, né, na produção de gás, na produção de reciclagem, no aumento das cooperativas, né? E muitas coisas que a gente aprendeu, viu no Japão, o que é legal, a gente também colocar. O Japão aprendeu muito com o Brasil. Você lembra que a Coreia, nos anos 70, veio para o Brasil buscar tecnologia na área da produção de navio. É que o Brasil, como eu falei, cresce como rabo de jumento. Hoje a Coreia aluga navios para o Brasil. O Brasil deixou de produzir. Então, são coisas que fogem todo o princípio da racionalidade, da civilidade, a gente não conseguir avançar nesse sentido. Então, eu também me inspiro assim, no dia a dia, no teu trabalho. Muita gente, não é só eu, que está nos assistindo. Eu ando por aí, na área da saúde, né? Na área da saúde, as pessoas falam, porra, aquele cara, eu falo, meu, que o cara é novo. Eu já estou com 50 anos. 9. Orlando, então, e precisa de um cara com toda essa bagagem também
Porra, com essa juventude aí, né? 49 anos, pai fresco, né? A Monique aí, né? Uma criança linda, quer dizer, pô, é mais, né? Eu também fui avô agora, minha netinha nasceu lá no Japão, lá tá com 22 dias aí e tal. Que maravilha. Enquanto a gente vive tanta tristeza, viu, Orlando, e chorando, né, a morte de mais de 103 mil pessoas no nosso país, por outro lado, a gente também tem momentos para celebrar a vida, e é isso que nós precisamos fazer, né? A gente lamenta, a gente é muita tristeza para mim, para você, que está no dia a dia, a gente vê essas pessoas enterrando seus entes queridos, mas a gente tem que seguir em frente e celebrar a vida. Então, acho que é muito legal esse nosso encontro aqui, Obrigado, Pedro. né? A gente trabalhar em cima disso para lutar por uma cidade inclusiva, uma cidade solidária, uma cidade acolhedora, né? São Paulo é uma cidade que convive com mais de 75 etnias, pessoas de todas as partes do mundo vêm para São Paulo. Então, São Paulo é uma referência internacional. A gente não pode permitir que desça, né, que São Paulo se torne ali uma republiqueta das bananas, viu, Orlando? Claro. Meu irmão, eu queria te agradecer demais. Essa conversa, para mim, foi um aprendizado. Cada vez que a gente conversa com você, é um aprendizado, uma aula de cidadania, de compromisso com o povo. E eu acredito que você terá uma grande caminhada. Eu preciso de você, que a gente caminhe junto para construir esse projeto popular na cidade de São Paulo. Eu repito todo dia: São Paulo tem que governar primeiro para quem mais precisa. E temos que buscar mobilizar e organizar o povo também. Porque o Brasil já teve experiência de governos populares. Só que não organizou o povo. Na hora que teve uma crise, cadê o povão? Estava olhando. Então nós temos que não dar só o peixe, ensinar o povo a pescar, né? Ensinar o povo a pescar, educar politicamente, para que a gente possa construir um projeto transformador. Freitas, irmão, um abraço, adorei falar com você, conta conosco, estamos juntos. Logo que você puder, vamos marcar outra conversa dessa, porque eu queria ficar te perguntando mais coisa. Na próxima vez, eu que vou fazer o roteiro e eu que vou fazer as perguntas. Fechou. Beleza, um grande abraço aí, estamos te seguindo, acompanhando seus passos, seus textos, seus artigos, suas entrevistas, não escapa nada, São Paulo precisa saber quem é o Orlando Silva e nós somos um agente multiplicador, viu, Orlando? Valeu, meu irmão. Um grande abraço aí, obrigado, abraço. Um abraço. Tamo junto aí. Obrigado. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui, tá bom? Falou, Freitas. Falou, pessoal. Obrigado. Obrigado, Orlando. Obrigado. Força. Tchau, tchau. Um abraço. Aí. Pessoal, foi legal. O Orlando tem uma agenda, viu, pessoal? Muito. Como eu falei, os problemas da cidade são tão complexos que em 40 minutos não dá para você discutir e propor aí alguma coisa. Mas vocês podem mandar mensagem, podem mandar proposta, que a gente vai sistematizando as propostas, as ideias, né? Nós precisamos fortalecer realmente a economia solidária, nós precisamos lutar para a aprovação do renda mínima, nós precisamos derrubar aquela maldita EC 95 que congelou os gastos na saúde, na educação, é isso? Nós precisamos criar emprego na cidade de São Paulo e tem possibilidade da gente fazer isso. Dá para fazer parceria com o setor privado para gerar emprego, renda. Nós precisamos fazer alguma coisa. O que nós não podemos é ficar na situação em que nós estamos. O prefeito inoperante, o prefeito não se mexe, o prefeito não cria uma frente de trabalho, não tem uma perspectiva, bate cabeça todo o seu secretariado, vocês são testemunha disso, as políticas são um pouco desajustadas, né? A gente vinha com problema, Reinaldo e demais amigos e amigas, a gente vinha com problema
com material escolar das crianças, antes da pandemia, antes de começar o ano letivo, lá em janeiro, fevereiro, a gente não tinha a roupa das crianças, não tinha. Que prefeitura é essa? Que prefeito é esse que não faz um planejamento? Né? Depois, aí veio a pandemia, e aí o que estava ruim ficou pior. Né? Nós vamos fazer essa análise com vocês que estão nos assistindo, porque não é fácil para governar uma cidade como São Paulo. É preciso que essa governança seja de forma ascendente, comece lá na ponta, lá nos territórios, ouvindo toda a população, os conselheiros gestores de unidades básicas de saúde, os conselheiros das supervisões técnicas, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Segurança, o Conselho Municipal de Habitação, todos os conselhos. Ouvir quem realmente entende de vida. Então, eu queria fazer essa conversa com vocês. O Orlando saiu, mas a gente continua batendo aqui esse papo, porque eu considero aí muito importante para que essa candidatura realmente tenha, essa pré-candidatura tenha sucesso. É preciso ter o apoio de vocês, é preciso que vocês sejam um agente multiplicador. Nós já sabemos o dever de casa. Nós aprendemos com as experiências internacionais que eu tive, nós aprendemos com as experiências aqui no nosso país, como é o caso, por exemplo, do Ceará, como o Orlando falou sobre a questão da escola, mas também o Ceará ganhou o prêmio naquela época, ganhou o prêmio por erradicar doenças. Isso foi muito importante, né? O Dino fazendo todo esse trabalho, valorizando o professorado, é preciso investir, e quando você investe, você não investe só no professor, você precisa investir em toda a cadeia de educação, né? Na manutenção da escola, na contratação de profissionais, o zelador que é trabalhador, aquelas pessoas que tomam conta das crianças, os professores, você entendeu? A manutenção da escola, tudo isso é importante. E em São Paulo você vê o que nós estamos vendo, as escolas esculhambadas, teto caindo, parede suja. É como as crianças vivem num confinamento. Nós precisamos tirar essas crianças do confinamento. Então era mais essa ideia dessa live. Queria aqui também agradecer, Reinaldo, a você, o Cláudio, o André, o Marcos, né? Paulo. A Natália, todo o pessoal aí da equipe de comunicação, que são vocês que colocam esses materiais aí no ar. Agradecer a cada um de vocês, e nós vamos, já estamos tratando para ver se a gente já chama outras pessoas que entende de gente, que entende de consciência negra, que entende das mulheres, que entende de criança, enfim, que entende dos problemas da cidade, para a gente ir conversando. Então, um grande abraço a vocês e até a próxima live. Tá ok, Freitas. Freitas, aproveitando, só citar o nome aqui de algumas pessoas, tá? Ah, legal. Que estiveram presentes, acompanhando, né? Nós tivemos aqui o Cláudio Somora, a Joyce Neia, tá? Tivemos também a Tânia Souza, quem mais aqui? O Jamil Murad, o grande Jamil Murad também estava aqui também na audiência dessa live, tá? E legal. Quem mais estava aqui? A Maria Elza e a Vera Helena, e tem muito mais gente aqui, né? Vou citar o nome de todos, a gente acaba né, tendo um tempo aqui. Teve até algumas perguntas que seriam pro Orlando, tá? Mas como ele tem uma agenda bem atribulada, né? Ele já tinha até avisado, né, que seria bem corrido, né? Que ele está saindo daqui, né? Já saiu para ir para um outro evento, né? Então a gente entende, né, que ele está nessa correria toda. Claro, tá bom? Maravilha. Tem as 3 perguntas aqui, depois eu posso até passar para você, né? A gente encaminhar para o Orlando e ele responder para as pessoas depois. A gente acaba encaminhando, tá bom?
Beleza. Tá okay. Grande abraço. Um abraço, Freitas. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.